Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos, sextou! Sextou hoje entrando aí no livro de Neemias, o 16º capítulo da Bíblia. Nós já devemos estar aí pelo menos com um quarto da Bíblia lido. Então, é isso, estamos avançando, glória a Deus. Esse livro, é um dos livros que eu mais gosto. Porque vai falar, gente, eu acho que o principal foco de Neemias é tirar a gente da mentalidade de que só pastores, sacerdotes, tem responsabilidade, né? Só a igreja, só aquela parte, como é que se diz? Espiritual tem responsabilidade com a nação, com Deus, né? Quando na verdade nós, enquanto nação, enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto trabalhador, enquanto mãe, pai, família, qualquer coisa, nós temos essa responsabilidade tão grande quanto uma pessoa que cuida das coisas espirituais. Então, o livro de Neemias vai levar a gente para esse foco, porque Neemias foi esse tipo de pessoa que não não deixou para lá, não deixou. Ele viu a sua nação se deteriorando e ele se importou. E ele se importou e ele foi fazer aquilo que era necessário fazer, foi reparar os muros de Jerusalém. Ele não foi orar, o que é importante, claro que é muito importante. A gente está desde o início falando sobre isso. Mas ele não foi simplesmente orar, ele não foi simplesmente jejuar, ele não foi simplesmente para a igreja, ele não colocou na conta dos pastores, dos líderes, dos sacerdotes. Não. Ele virou e ele falou: no que eu posso servir? O que eu posso fazer para ajudar o Senhor e a minha nação? Então, acho que um dos objetivos e uma das coisas que eu mais aprecio nesse livro é exatamente isso, é essa importância, a ponto de ele se candidatar para aquele cargo, para aquilo que ele sabia que era importante e que ele podia fazer, né? Que como é que se diz? Às vezes as pessoas acham que não podem fazer muito no seu trabalho. Não, eu só trabalho, eu só corto cabelo, eu só, sei lá, eu aqui no meu caso, não, eu só sou técnica, né? Eu só sou isso, eu só sou secretária, eu só sou professora. Cara, você tá com uma função na sua mão em que Deus pode te usar de tal maneira que você vai redimir aquele espaço, que você vai virar e vai falar: Jesus, o que o Senhor me entregou, eu tô te devolvendo. Esse lugar aqui, ó, agora o Senhor habita. E às vezes você não vai precisar ficar falando de Deus. É importante para que as pessoas saibam a quem recorrer, para onde ir, qual é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é apenas, não é só sobre falar, é sobre a sua vida. Eu vou contar até uma experiência que eu tive aqui esses dias. Esses dias eu briguei feio com meus próprios chefes, digamos assim. Mas não foi uma briga de desrespeito, foi uma briga em relação assim, cara, eu vou fazer o que é certo, sabe? Que não sei o quê, porque às vezes a gente aceita essa troca, esse tipo de, como é que se diz? Não, eu não preciso disso, eu tô aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para estar aqui. Eu ganho meu salário, eu não preciso, né, de ser comprada por ninguém. Mas, enfim,
Eu acho que o principal da nossa função é não somente estar por um salário, pelo salário é necessário, né, gente, a gente trabalha por causa disso, mas quando você não está pelo salário em si, mas também por um propósito, por um foco, por virar e por falar: "Cara, esse lugar aqui foi o lugar em que o Senhor me colocou para eu frutificar, para eu dar frutos, para eu redimir esse lugar para Ele". Cada centímetro quadrado da terra o Senhor vai ter para ele, sabe, na polícia, na educação, na segurança, na agricultura, no sacerdócio, em tudo o Senhor quer o país, em tudo o Senhor quer, sabe, e de pessoas corajosas e de pessoas que amem a sua nação e de pessoas que queiram realmente, sabe, o Senhor como Senhor desta nação. Então, Neemias vai falar um pouco sobre isso, por isso o nosso título é Você se importa com a sua nação? Então, a gente vai começar orando e aí a gente vai adentrar aqui no texto de hoje. É um capítulo pequeno, consideravelmente. Eu entrei um pouco mais cedo, porque hoje, inclusive, eu tenho aqui um café da manhã com os aniversariantes do mês. Eu tenho buscado fazer isso esse ano para estar honrando, para estar se importando com o próximo, para dizer, ó, você tá aqui, a gente, né, às vezes não quer só o seu trabalho, mas a gente quer que você se sinta bem, a gente quer ser uma família, porque afinal de contas a gente passa a maior parte do tempo, eu não sei você, mas eu passo a maior parte do meu tempo no meu trabalho. Então é importante para mim ter um ambiente saudável, um lugar de equilíbrio, de harmonia, né? Em que às vezes a gente tá se matando, mas no final do mês eu tô falando, cara, que você é amado. Que nem minha igreja, eu trouxe minha igreja pra cá pra dizer que você é amado. Pra dizer, cara, desculpa por qualquer coisa, mas vamos continuar junto. A gente se importa com você. Obrigada por você se importar comigo. E é isso, gente. Então vamos lá. Falei demais. Vamos deixar a palavra de Deus falar com a gente para a gente entender o que Neemias foi para naquele tempo, naquela geração e para aquela nação. Amém, Jesus? Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se conclui, Deus, obrigada pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, sabe, Deus, ainda que alguns aqui estejam nos lugares onde não vêm saída, onde eles se sintam pressionados, oprimidos, sabe, tristes, sobrecarregados, ou sem propósito, sem vida aquele lugar. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor e a Tua palavra pode transformar, pode levar a vida, pode levar luz. Então, dê cada um aqui o discernimento, o entendimento, abra a mente, dê as ideias, as estratégias necessárias para eles fazerem desse lugar o melhor lugar. Nós oramos te pedindo, Deus, para que as murmurações, as reclamações não estejam no nosso meio, mas em nome de Jesus que nós possamos de todo tempo, sabe, bendizer o Teu nome, agradecer e ver as coisas transformadas, em nome de Jesus. Da mesma forma, nos capacita, sabe, Deus, reveste a nossa vida, capacita, habilita as nossas mãos, Deus, para ganhar o lugar onde estamos plantados, em nome de Jesus. E se o Senhor tiver de tirar-nos de lá para levar para outro lugar, que este lugar já esteja com a semente do Senhor e de Jesus, da sua palavra plantada ali. Em nome de Jesus é o que oramos, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Capítulo 1 de Neemias, versículo 1 vai dizer: Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam.
Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, foram infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para lhes ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. E aqui finalizamos então o primeiro capítulo de Neemias. Bom, então vamos fazer um breve resumo aqui, vamos entender. Neemias, pelo visto, é ele quem está narrando a sua própria história no seu próprio livro. Ele vai finalizar dizendo que naquele tempo ele servia vinho ao rei. Ou seja, ele era um oficial do rei, ele estava tranquilo e sossegado dentro de um palácio, ele era super considerado, a gente vai ver aqui que ele era um dos altos empregados ali do rei, que o rei super considerava. E ele vai dizer de quem ele é filho, de quem ele é irmão, em que ano ele está vivendo. Ele está vivendo no ano de Artaxerxes, do reinado de Artaxerxes. E aí ele faz uma pergunta para o seu irmão e para os amigos que estão ali ao redor. Ele vira e ele fala: vem cá, como está se saindo o povo que voltou da Babilônia para Jerusalém e os que já estavam lá? E os amigos deles vêm com o seguinte relatório, o irmão e os amigos, né? Vêm com o seguinte relatório. Os que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Os estrangeiros que moravam ali perto estavam desprezando os israelitas. E disseram finalmente, como se isso fosse a gota d'água, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados e ainda não tinham sido consertados. Ele, ouvindo aquelas coisas a respeito do seu povo e da sua cidade, ele se sentou e ele começou a chorar. Ele começou a se contristar com aquilo e a falar: gente, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nesse bem bom aqui? O que eu tô fazendo, sabe, pelo meu país? Cara, se é a sua casa, e você precisou sair, e você descobre que ela está em pedaços, sabe, queimada, que o seu povo tá ali, sua família tá ali, tá vivendo numa situação degradante, sabe? Existem pessoas que quando o Brasil ficou ruim, foram embora do país. Viraram e falaram: o quê? Vou meter meu pé. Mas quem realmente se importa com a sua casa, quem realmente tem essa nação como, pô, cara, é a nação que eu nasci, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vai virar e vai se perguntar. E Neemias não somente se contristou com aquilo, como ele fez uma oração a Deus. Ele virou e, em primeiro lugar, ele virou e ele se colocou no mesmo balaio que aquele povo. Ele virou e ele falou assim: nós temos pecado contra ti,
eu e os meus antepassados, e eu também pequei contra o Senhor. E talvez ele nem houvesse pecado, gente. Neemias aqui é um grande homem de Deus. Mas não houvesse pecado não, ele pecou com certeza, né. Mas ele entendeu que aquilo se tratava dele como nação, como povo, não era tipo um aqui, outro ali, não, a minha nação, o meu povo, eu, os meus antepassados, a gente não tem seguido as tuas leis, Senhor. A gente sabe disso, mas deixa eu te contar uma coisa, eu li do Senhor, que o Senhor me contou uma vez, sobre as suas promessas, que o Senhor certa vez disse o seguinte, que o Senhor espalharia aqueles que não tivessem te obedecido. Mas, se depois disso nós voltássemos para o Senhor e obedecêssemos os seus mandamentos, então o Senhor poderia levar de volta para o lugar que escolheu para ser adorado, e mesmo que eles estejam espalhados nos 4 cantos da terra, eles poderiam então, eles então seriam ajuntados, reunidos de volta ali. Então ele virou e falou: "O Senhor tem juntado o seu povo novamente na nossa nação. Então agora, Senhor, eu também quero ser um desses que fazem parte da reconstrução da minha nação. E eu quero voltar para aquela nação e eu quero reconstruir o meu país juntamente com aqueles que estão comprometidos com a nação e com o Senhor. Me ajuda para que eu tenha o favor do rei e ele me libere." Essa foi a oração de Neemias. Não foi: "Oh Deus, tem misericórdia daquele povo, tadinho, eles estão sofrendo. Nossa, eles pecaram, né, Senhor? Mas enfim, todo povo é assim mesmo, perdoa eles, ajuda eles." Não, ele se comprometeu, ele se colocou junto, ele se colocou no mesmo balaio e ele falou: "Senhor, eu quero ser o primeiro a estar lá. Eu quero ser o primeiro a ver aquelas muralhas construídas. Eu quero ser o primeiro a ver aqueles portões restaurados. Eu quero ser o primeiro a, quando a minha nação estiver de pé novamente, eu vou estar lá e eu vou falar: eu ajudei. Eu estive lá com eles." E é isso, é sobre isso o livro de Neemias. E é um livro precioso demais, gente. Vale muito a pena. Já passamos aqui do nosso tempo. E olha que o capítulo foi bem pequenininho. Bom dia, Isabel. Bom dia, mami. Sejam bem-vindas. E é isso, vamos que vamos. Bom dia, bom final de semana. Amanhã a gente não tem, mas se Deus quiser, domingo a gente volta com o capítulo 2 de Neemias. Leia aí esse capítulo tão precioso da palavra de Deus. Beijo.